Boa tarde, então. Combinado. Me chamo Daniele Boiola, eu sou estudante do mestrado aqui na UFRJ. Eu sou da área de pesquisa da educação musical. E a minha pesquisa, ela trata, então, a formação musical nos projetos sociais de educação musical no estado do Rio de Janeiro, os desdobramentos e influências na inserção do corpo docente universitário. A pesquisa está em andamento ainda. Então, essa pesquisa surgiu, basicamente a ideia, no ano de 2010, eu sou paulista e fui morar em Barra Mansa, e passei a integrar a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e atuar como educadora nesse projeto. Esse projeto é um projeto que tem crescido muito, né, no contexto da educação musical aqui no estado do Rio de Janeiro. E na cidade vizinha, a cidade de Volta Redonda, existe um projeto também muito grande, muito importante, chamado Volta Redonda, Cidade da Música. Então, ao ingressar na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, eu já tive um primeiro impacto da minha formação, a minha formação musical, com a formação dos meus colegas. Então, eu vim de projeto social, tive uma formação básica no projeto social, ingressei num conservatório e depois numa universidade. Lá, os meus colegas, eles frequentaram o projeto social e diretamente conseguiam ingressar nas universidades, lá da região, né, o Centro Universitário de Barra Mansa, e aqui na capital também. Então, nesse princípio já me causou um estranhamento, que eu achava interessante. Que ensino era esse, desses dois projetos? Como que essa abordagem metodológica acontecia, que esses alunos conseguiam ingressar numa universidade, né, disputar essa vaga e conquistar esse lugar. Em 2013, fui fazer o bacharelado em violoncelo na Unirio, e na turma de violoncelo me veio esse questionamento novamente, porque dos alunos já formados e de atuais alunos, apenas um não tinha vindo de um projeto social. Então, todo esse questionamento, ele foi ganhando forças, e foi a partir daí que eu resolvi escrever sobre isso. Então, a questão, né, que eu trouxe para nortear meu trabalho é essa: como o ensino não formal, desenvolvido pelos projetos sociais de educação musical, tem contribuído na inserção do corpo docente universitário no estado do Rio de Janeiro. Aí, nesse contexto, aqui é só um breve panorama, né? Os projetos sociais, eles cresceram, tiveram um grande crescimento a partir da década de 1990, mas o perfil do ensino, ele era basicamente esse. O ensino não formal, ele tinha uma proposta mais de iniciação musical, e ele nutria o ensino formal, representado pelas escolas especializadas e pelos conservatórios. E esse ensino formal diretamente nutria as universidades. E o panorama que eu encontrei, e que é o da minha pesquisa, ele é um pouco diferente. Então, assim, esse ensino não formal, ele cresceu nos últimos anos, né, a partir agora de 2000 e pouco, e esse ensino não formal, ele tem conseguido nutrir diretamente as universidades. O referencial teórico que eu trago para a pesquisa são os conceitos de musicalidade abrangente. Então, como que esse ensino ele é proposto nesses projetos, como que esse ensino é levado para os alunos, né? Então, eu parto desse ensino, essa musicalidade abrangente, que parte da reunificação do saber, né, fragmentado. Então, o ensino desses projetos, ele é um ensino que ele acontece de forma abrangente. Então, não é um ensino todo fragmentado, né? E a aprendizagem significativa, que parte de muito do que o aluno já traz com ele, e aquele ensino, ele ganha um maior significado, e talvez uma das questões que eu trago, que possa ser talvez isso que tenha contribuído para que esse ensino tenha conquistado tanto lugar na educação musical. Aí, o conceito que eu utilizo para tratar do ensino não formal
tem como referência Libânio e Trilla, que é a educação intencional que acontece nesses projetos de educação musical, onde você não tem uma formalidade, mas você tem uma intenção pedagógica por trás da proposta desses projetos. A população pesquisada que eu utilizo para a minha pesquisa são de alunos e ex-alunos que ingressaram nas universidades UFRJ, Unirio, CBM e UBM nos últimos 10 anos. Eu escolhi essas universidades pela minha proximidade. A UFRJ fazendo mestrado, a Unirio meu bacharelado, a UBM foi onde eu fiz a minha licenciatura e o CBM também eu tenho mais proximidade. A amostra que eu vou utilizar são desses alunos, quais alunos tiveram essa sua iniciação em algum dos projetos sociais de instrumentos sinfônicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu delimitei, sabendo, né, que a gente tem uma variedade de projetos e de iniciativas musicais aqui no estado, eu delimitei pelo ensino de instrumentos sinfônicos. E eu vou utilizar para a coleta de dados, questionários direcionados aos alunos, né, dessas universidades, e de forma mais reduzida, entrevistas, né, isso foi me direcionado pela banca da qualificação, para tentar enxugar um pouco a coleta de dados que eu estava tentando abranger muito, eles falaram que não daria tempo. Então, aí, para trazer a voz dos alunos, eu preciso também trazer pelo menos uma pequena parcela da voz dos professores. Então, eu pretendo pelo menos entrevistar um professor do curso de bacharelado e pelo menos um de licenciatura. Então, para trazer como que esse aluno, como que o professor recebe esses alunos de projetos sociais, qual que é o perfil desses alunos e os conflitos ou como que isso tem chegado até a universidade. Mas eu quero trazer pelo lado dos alunos, né, a fala dos alunos, mas também uma fala dos professores. Então, eu fiz uma coleta de dados piloto, eu não apresentei nenhum resultado aqui, porque ela teve uma ênfase quantitativa, e a minha pesquisa, a ênfase é qualitativa. Essa coleta de dados foi apenas para qualificação, para eu poder ter um material para apresentar para qualificação e ter já alguns dados, né, para fazer algumas análises, mas foi assim, só nesse sentido. Aí, em cima dessa coleta de dados pilotos, aí eu vou elaborar um outro questionário mais aberto, onde eu possa colher esses dados de forma qualitativa. As considerações parciais é que, através dessa coleta de dados, eu pude observar que a abordagem metodológica ela é contextualizada com o ambiente social sociocultural do aluno, que aproxima, nesse sentido, da aprendizagem significativa, né, do meu referencial teórico, essa variedade, flexibilidade e riqueza de propostas metodológicas, a avaliação dos alunos, né, por parte do ensino que eles receberam nesse projeto foi bem satisfatória. Então, assim, todo o período que eles participaram desses projetos, eles consideraram que foi realmente importante para a vida deles musical, né? Então, assim, foi um período que realmente fez diferença na vida musical deles. E os resultados realmente apontam que o ensino não formal, nesse contexto, é uma alternativa viável para a iniciação e preparação musical dos alunos. E aí tem contribuído, de alguma forma, né, diretamente para o ingresso dos alunos nas universidades do estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Felipe. André. Parabéns, né, pelo trabalho. Eu também trabalho num projeto social, a gente tem uma orquestra de cordas, e eu percebo isso que você está falando, né? Esse ensino formal ele vem
esse ensino não formal, né, vem crescendo. E eu queria te perguntar qual é a idade, eu não sei se você falou ou se você falou, eu não ouvi. Qual é a idade desses alunos? Qual a idade que eles entram no projeto que você está analisando? E eu queria perguntar também se assim, o ensino formal da escola interfere muito, assim, se eles conseguem ir bem nos projetos sociais, se existe uma interferência. A primeira pergunta é esse questionário que eu fiz, o quantitativo, e aí tem uma variação entre os projetos. Alguns projetos, eles têm o início assim, a partir de 8 anos de idade. Então, assim, muitos alunos, cerca de 30% começaram nessa faixa de 8 a 9 anos de idade. Por outro lado, uma grande parte começou assim, depois dos 13, 15 anos. Então, assim, também tem essa visão de que assim, o ensino musical, ele, nesse sentido do projeto social, ele consegue abranger uma faixa etária muito diferenciada. Então, um aluno teve questionários de alunos que começaram a estudar música com 18 anos e conseguiram ingressar na universidade e conseguiram ter uma formação musical assim satisfatória, né? Muitos alunos ingressaram tanto no curso de licenciatura quanto no bacharelado, e desses muitos alunos, colegas, ingressaram em orquestras profissionais aqui no Rio de Janeiro. Então, vou trazer isso para a pesquisa. Alunos aqui no último concurso da orquestra da Orsen, tem colegas que vieram de projetos sociais, que me incentivaram a fazer, colegas no Teatro Municipal, tem colegas na Orquestra Filarmônica de BH. Então, assim, que alguns começaram cedo, outros nem tanto. Aí a segunda pergunta, quando você falou do ensino do ensino formal... Assim, se eles ficam, imagino, né, um bom tempo do dia no projeto social, assim, qual a interferência da escola? A escola que eles estudam, se atrapalha... Entendi. Então, aí eu tenho... O meu maior conhecimento fica na região lá, de Barra Mansa e Volta Redonda. E lá eles têm convênios com a Prefeitura e Secretaria de Educação. Então, os próprios projetos já funcionam dentro da escola. Então, eu mesmo, né, como educadora, os alunos tinham aula no período da manhã e saíam às 11h30. Eu já estava na escola para dar aula de violoncelo para eles. Então, assim, tem uma parceria e, ao mesmo tempo que em alguns lugares a música não está inserida no currículo formal, em outras situações ela está inserida por causa da parceria com as secretarias e tudo mais. Então, assim, na realidade, no caso de Barra Mansa, eu acho que ou 100% ou 90% das escolas têm um projeto. Então, assim, você tem aula dentro da escola com musicalização e práticas de instrumento e aulas na sede do projeto. Então, é, sim, realmente uma parceria. Pedro. Você mostrou ali uma bibliografia do Libânio, né, que se não me engano, a intencionalidade, né, do ensino não formal. É isso? Não. Enfim, algo assim. Essa intencionalidade já não seria uma formalização do ensino? Sim, sim. Essa questão do ensino não formal que eu trago é no sentido assim, mais como um diálogo, né? Então, assim, o ensino não formal dialogando com o formal, porque realmente, segundo Libânio e segundo Trilla, ele só separa em duas categorias: o ensino não intencional, que seria o ensino informal, não há intencionalidade, mas o conhecimento ele é transmitido. E o ensino intencional, aí ele divide nessas duas áreas: o formal, que é o ensino acadêmico, oficial e que a gente sabe, e o ensino não formal, que tem um grau de formalidade, dependendo do caso, muito grande também, né? Então, assim, eu acho que o que mais diferencia nesse caso
no caso dos projetos sociais aqui do estado do Rio de Janeiro, é a grande variedade das propostas. Então, assim, cada projeto que a gente vai conhecer é diferente, é único, assim, dentro da proposta pedagógica, das metodologias, dentro de tudo. Então, assim, é um ensino não formal, mas não tem, ao mesmo tempo, uma formalidade, né? Mas, assim, a proposta do trabalho, no decorrer, não foi criar, né, um contraponto aí entre formal e não formal, e tentar trazer realmente isso que você trouxe. Até que ponto elas dialogam e até que ponto elas se completam. Porque esse ensino não formal, ele tem crescido porque ele tem conquistado essa formalidade, né? Porque o aluno... Até para poder entrar na... Exatamente. Então, o aluno ele tem entrado muito bem preparado. Então, assim, esse ensino, ele parte de um começo mais, assim, um ensino aberto, mas que naturalmente também caminha para o ensino tradicional, né? Então, para um músico atualmente entrar numa orquestra, num concurso público, ele tem que estar dialogando, né, nesses dois caminhos, né? Mais alguma pergunta? Não. Obrigado.